Você já ouviu falar do livro mais temido da história? Um grimório envolto em lendas, mistérios e maldições. Um livro que, segundo muitos, foi escrito pelo próprio diabo, ou por um homem que o conheceu de perto. Estou falando do enigmático e temido livro de São Cipriano. Mas o que há de verdadeiro por trás dessa obra amaldiçoada? O que exatamente está escrito nele? Quem foi São Cipriano e por que seu nome foi associado à bruxaria, feitiçaria e até mesmo ao satanismo, mesmo sendo considerado um santo pela Igreja? Prepare-se, porque hoje, no Fatos Curiosos, você vai mergulhar na história mais sombria e intrigante de todos os tempos. Um mergulho em um livro que muitos dizem ser perigoso até mesmo de manter em casa. Um livro que, segundo relatos, traz consequências terríveis para quem ousa abri-lo. Respire fundo, porque depois de ouvir essa história, você nunca mais verá o mundo da mesma forma. Tudo começa com a figura de São Cipriano, um homem cuja vida parece ter sido dividida entre dois mundos, o da luz e o das trevas. Nascido no século III, na Antioquia, região que hoje pertence à Turquia, Cipriano era um pagão iniciado desde jovem nas mais obscuras artes ocultas. Estudou nas escolas de feitiçaria da Babilônia, do Egito, da Grécia e da Índia. Ele era considerado um mago extremamente poderoso. Não qualquer feiticeiro, mas alguém que, segundo dizem, conversava com espíritos, controlava demônios e realizava rituais capazes de manipular o destino das pessoas. Diz a lenda que Cipriano conhecia todos os segredos da magia negra e, por isso, passou a ser respeitado e temido por todos. Mas foi em um episódio que tudo mudou. Um dia, uma jovem cristã chamada Justina foi contratada para ser vítima de um encantamento amoroso. Um homem apaixonado por ela queria, a qualquer custo, conquistar seu amor e contratou os serviços do mago Cipriano. Mas, por mais que Cipriano tentasse, nenhum feitiço funcionava. Justina permanecia protegida por sua fé inabalável. Os demônios que Cipriano invocava se recusavam a tocá-la. E foi nesse momento que ele percebeu algo. Todo o poder que ele acreditava ter, tudo o que havia aprendido com os demônios, era inútil diante da fé daquela mulher. Chocado com sua impotência diante da força divina, Cipriano se converteu ao cristianismo, queimou seus livros de feitiçaria, renunciou à magia e passou a pregar a palavra de Deus. Anos depois, foi preso e martirizado junto com Justina durante uma perseguição aos cristãos. Ambos foram canonizados pela Igreja, tornando-se santos. E aí começa o mistério. Como é que um santo, conhecido por sua conversão e arrependimento, virou autor de um dos livros mais temidos da história? A resposta está no folclore, nas lendas populares e nas adaptações que surgiram ao longo dos séculos. O chamado Livro de São Cipriano começou a circular entre os séculos XVII e XVIII, com diferentes versões publicadas em países como Portugal, Espanha e Brasil. Há diversas edições: o Cipriano português, o Cipriano galiciano, o Cipriano de Salamanca. Nenhum desses livros, vale lembrar, é realmente da autoria de São Cipriano. Pelo contrário, foram atribuídos a ele por causa de sua fama de ex-feiticeiro e sua lendária sabedoria mágica. Esses livros trazem rituais e fórmulas para os mais variados objetivos: invocar espíritos, atrair dinheiro, dominar a vontade de uma pessoa, afastar inimigos, proteger-se contra feitiços, encontrar tesouros enterrados e até fazer pactos com o diabo. Sim, você ouviu direito. Em algumas versões, há orações específicas para evocar Lúcifer, invocar o espírito de Belzebu e exigir favores das entidades do inferno. Muitas dessas orações são escritas em latim, misturado com palavras ininteligíveis, criando um clima ainda mais sombrio e assustador. Há também instruções para rituais com sangue, velas negras, oferendas e sacrifícios.
Em certas versões, o livro alerta que, ao iniciar um ritual, o praticante deve estar ciente de que está se comprometendo com forças que não poderá controlar depois. Outros capítulos falam de como identificar maldições em sua casa, como quebrar feitiços lançados por inimigos e até como falar com os mortos. O mais assustador são os relatos de quem teve contato com o livro. Pessoas afirmam que, ao abrir suas páginas, começaram a ouvir vozes em casa, sentiram presenças estranhas, sofreram com pesadelos, azar extremo e doenças sem explicação. Muitos juram que, após lerem trechos específicos, suas vidas viraram um verdadeiro inferno. Outros dizem que o simples ato de possuir o livro já é suficiente para atrair o mal. Há quem diga que ele nunca deve ser mantido dentro de casa, apenas enterrado, queimado ou deixado em um cemitério. Mas o que torna essa história ainda mais intrigante é que, apesar disso tudo, o livro continua sendo publicado, vendido e buscado por pessoas curiosas, místicos, magistas e até por colecionadores de ocultismo. É impossível falar do livro de São Cipriano sem citar sua versão brasileira. Aqui no Brasil, o livro ganhou um status quase mítico, sendo passado de geração em geração, vendido em bancas de jornais, lojas de artigos esotéricos e até no comércio online. Algumas versões trazem o subtítulo A Capa Preta, por causa da encadernação tradicional em capa escura. E essa versão nacional inclui capítulos exclusivos sobre feitiços afro-brasileiros, benzimentos, simpatias, magias do amor e invocações misturando elementos do catolicismo com o espiritismo e o candomblé. Mas será que o livro de São Cipriano funciona mesmo? A resposta depende de quem você pergunta. Para os praticantes da magia, ele é uma ferramenta poderosa, mas perigosa, que deve ser manuseada com cuidado e respeito. Para religiosos mais conservadores, ele é uma armadilha demoníaca disfarçada de sabedoria. Para os estudiosos, trata-se de uma obra fascinante do ponto de vista cultural, que reúne crenças, tradições e superstições populares que sobreviveram ao tempo. O que ninguém pode negar é o impacto que ele causa. O simples fato de mencioná-lo já mexe com o imaginário das pessoas. É um símbolo de mistério, de poder oculto e de curiosidade proibida. Afinal, por que alguém se arriscaria a abrir um livro que, segundo relatos, pode arruinar sua vida? O mais irônico de tudo isso é que o verdadeiro São Cipriano, aquele que se converteu ao cristianismo e morreu como mártir, provavelmente reprovaria completamente o uso de seu nome para esse tipo de prática. Mas o folclore, como sabemos, tem força própria. E a lenda do livro amaldiçoado continua viva. Se você chegou até aqui, é porque também sente essa curiosidade. E não está sozinho. O ser humano sempre foi fascinado pelo desconhecido, pelo oculto, pelo que não pode ser explicado. E o livro de São Cipriano é a materialização perfeita desse fascínio. Um livro que carrega consigo o peso de séculos de medo, fé e superstição. Mas agora que você sabe a história completa, responda com sinceridade. Teria coragem de abrir esse livro? Se gostou desse vídeo, se inscreve no canal Fatos Curiosos, deixa seu like e compartilha com aquele amigo que adora uma história sombria. E lembre-se, algumas verdades são tão assustadoras que parecem mentira, mas são reais. Até a próxima.